Estamos, nesses domingos, revisitando os 10 mandamentos, aplicando-os à nossa vida, e hoje vamos falar sobre o 7º mandamento. Diz assim a palavra de Deus em Êxodo 20, de 1 a 21. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, ou seja, lembra-te do dia de descanso, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso, Shabat, o sábado, e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor seja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Meus amados, hoje nós falaremos sobre o 7º mandamento. Já falamos sobre a exclusividade do nosso Deus, percebendo que a nossa mente deve trazer sempre uma visão de mundo, uma cosmovisão, baseada no Senhor por meio de seu Filho bendito. Nós já vimos que não podemos profanar o seu culto, não podemos sequer profanar o próprio Deus com imagens imaginativas da parte do homem, e vimos que o culto é algo exclusivo para o Senhor. Vimos a santidade do nome de Deus, e que nós não podemos de forma nenhuma banalizar o nome do Senhor. Vimos que Ele, dos 7 dias da semana, Ele separou um dia para si, o dia de descanso, quando devemos nos lembrar da criação e também da redenção, conforme a Escritura Sagrada nos ensina. Aprendemos também a honra que deve ser dada ao pai e à mãe, e vimos como esse mandamento, ele se prolonga, ele dilata, e isso abrange não só os pais, mas também a liderança, como o superior deve tratar o inferior e vice-versa, como os iguais devem se tratar. Claro que mediante os nossos símbolos de fé, nós vimos toda a dimensão deste mandamento, que é o elo de transição do amor ao nosso Deus para o amor ao próximo. Depois vimos não matarás, e vimos as implicações do que significa não matar, no que diz respeito ao suicídio, no que diz respeito ao aborto, no que diz respeito a odiar a uma pessoa, no que diz respeito a desrespeitá-la, e toda a aplicação que se dá deste mandamento. E hoje nós falaremos sobre o 7º mandamento, que é não adulterarás. E de fato esse mandamento, ele
está em primeira mão ligado ao mandato social de Deus que concedeu a toda a humanidade. Nós sabemos que lá no Éden, Deus sancionou 3 mandatos para a humanidade. O primeiro mandato foi o mandato cultural, que é a propriedade, é cuidar daquilo que Deus nos dá, bem como cuidar também da criação, é o trabalho, é aquilo que desenvolvemos, no sentido de que nós devemos produzir para a glória do Senhor. O trabalho é também uma manifestação clara que deve glorificar ao Senhor. Tivemos também um mandato espiritual, quando o Senhor lá no Éden, vejam, como nós já vimos, não foi no Sinai, mas foi no Éden, que o Senhor separou um dia de descanso. Deus sancionou o sábado, o Shabat, o descanso, no momento em que não havia pecado ainda no mundo. Ainda assim, como Deus havia sancionado ali o mandato cultural, que é o mandato do trabalho, ele imediatamente também sanciona o dia de descanso, o dia que devemos dedicar a ele. E existe também o terceiro mandato, que é o mandato social. O mandato social está ligado à família, está no fato de que homem e mulher, e casamento, de acordo com a Escritura Sagrada, só acontece entre um homem e uma mulher, e eles então terão filhos, e estes filhos formarão a família, e temos então o Senhor mandando a humanidade, a multiplicação, ter filhos para a sua glória. Portanto, o mandato social, ele também aponta para o casamento, ele aponta para esta união, este pacto entre um homem e uma mulher, porque de fato, este pacto, o pacto entre o homem e a mulher, ele é muito mais do que se imagina. Ele aponta, no contexto da igreja, ele aponta para a união de Cristo com a igreja. Portanto, esse mandamento, ele está, em princípio, arraigado, ele está ali, alicerçado, nesse mandato social, sobretudo, dentro do contexto da igreja, no que diz respeito ao casamento. E quando nós olhamos a aplicação mais imediata desse mandamento, nós vamos descobrir que ele se refere àquilo que encontramos em Hebreus capítulo 13, verso 4, quando o autor ali diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Veja que o autor de Hebreus, ele traz aqui 2 aspectos, ele traz o matrimônio e ele traz o leito sem mácula. E o pecado contra o matrimônio é o adultério, e o pecado contra o leito sem mácula é a impureza, é a intimidade pecaminosa, que não está de acordo com o Senhor. Por isso, esse mandamento, ele deve ser entendido desta forma, não só aplicado aos casados, mas também aplicado aos solteiros que devem manter a sua vida pura até o dia do casamento. Por isso, o 7º mandamento, ele combate a falsa intimidade, a intimidade pecaminosa. E quando eu me refiro à intimidade, os irmãos sabem do que eu estou falando. É o ápice de se tornar uma só carne com alguém. É aquela intimidade que só pode acontecer entre marido e mulher no casamento, tornando este leito um leito sem mácula. Portanto, repetindo, este mandamento combate esta falsa intimidade. E esse mandamento, ele também precisa ser entendido pela maneira como Cristo deixou para nós sua aplicação. Por isso, ele lá em Mateus capítulo 5, de 27 a 32, se referindo a este mandamento, porque Cristo não revogou a lei moral, mas ele veio confirmá-la, tratando do 7º mandamento, ele diz: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Eu vou repetir. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura,
intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, a dimensão que nós encontramos aqui do mandamento é aquela trazida por Cristo. Porque, ao contrário dos profetas, porque quando os profetas eles falavam da parte de Deus, eles diziam: assim diz o Senhor. Mas Cristo é o próprio Deus, por isso ele diz: eu, porém, vos digo. A sua autoridade divina é Deus trazendo para nós a interpretação do que devemos ter deste mandamento. Por isso o Senhor ele vai falar não só da prática do adultério, mas também do divórcio que leva ao adultério. É interessante pensar assim. Cristo, portanto, diz que o adultério ele não se dá apenas nas atitudes, mas ele se dá também pelos meus sentidos, pelos meus olhos, pelo meu pensamento, por aquilo que faço. Por isso, nós precisamos entender que o nosso coração, ele é impuro, ele está carregado de impurezas. Algumas pessoas chegam a mim, principalmente jovens, e falam assim: pastor, eu sou ou não responsável pelos meus sonhos da noite, sonhos esses que apresentam uma atitude pecaminosa? Eu digo: claro que você é, porque esse sonho é produzido pelo seu coração pecaminoso. Este coração não foi colocado por Deus, nem por um mensageiro do céu. Este sonho parte do seu coração, parte da sua mente, parte daquilo que você, de fato, vivencia no seu interior. Por isto, a santidade, ela deve ocorrer, a pureza deve ocorrer também no meu interior, porque é muito simples. No meu interior, quem habita é o Espírito Santo de Deus. Deus habita no nosso interior. E qualquer coisa que façamos, sempre irá afrontar, desde que seja uma atitude pecaminosa, afrontará o Espírito de Deus. Por isso Paulo em Gálatas fala que há uma luta feroz entre o Espírito Santo e a minha carne. E Paulo vai mostrar o fruto dessa carne, que inclui a quebra do 7º mandamento. Por isso Paulo diz que o Espírito Santo ele precisa ser fortalecido, e entendam bem o significado desta palavra. Não está se dizendo aqui que o Espírito Santo é fraco e necessita de nós. O que se está dizendo é que nós devemos fortalecer em nós o Espírito Santo para termos uma vida de pureza. Por isso, quantas vezes já não traímos o nosso cônjuge? Quantas vezes já não traímos aquele a quem amamos? Por causa de um pecado cometido diante do Senhor. Nós sabemos, e até mesmo as crianças da igreja, que pertencem à igreja, sabem o que significa a palavra coram deo. Coram deo significa constantemente na presença do Senhor. Por isso esse mandamento, ele vem nos constranger. Ele vem mostrar o quanto nós somos pecadores. O quanto nós erramos. E o quanto nós necessitamos da graça do Senhor. E o quanto necessitamos de ter lugar de arrependimento no nosso coração, para que o Senhor, ele seja glorificado. Por isso, toda a dimensão que nós temos aqui, que inclui o divórcio, aponta para o adultério. E por isto, nós devemos estar cônscios do significado deste mandamento para nós. É por isso que nós vamos encontrar aqui os desdobramentos deste mandamento. Os nossos símbolos de fé, sobretudo o nosso catecismo maior, vai sistematizar
todo esse desdobramento, mas que não está diferente. Ou seja, pelo contrário, é uma repetição do nosso símbolo de fé, é uma repetição do que está em Levítico capítulo 18. Em Levítico capítulo 18, do verso 1 ao verso 17, ali Moisés vai falar do pecado relacionado ao incesto, e ele traz ali todos os detalhes. Nós não podemos ver a nudez do pai, da mãe, do irmão, do filho, da filha, não podemos ver, sendo estes obviamente já adultos, não podemos de forma nenhuma. Portanto, o incesto ele se dá não apenas por um ato em si, mas também por eu enxergar e ver aquilo que se torna impuro aos meus olhos diante da família. E aí, a partir do verso 19, Moisés continua falando sobre os desdobramentos do sétimo mandamento, e ele diz assim: não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação, não te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela, e da tua descendência não darás nenhuma para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Não te deitarás com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele, é confusão. E a palavra confusão aqui, ela significa devassidão, ela significa algo que é contrário àquilo que Deus determinou. Portanto, o que nós encontramos aqui não é outra coisa senão o desdobramento deste mandamento, do sétimo mandamento. E de que maneira o pecado do homem pode levá-lo a práticas tão ignóbeis, práticas tão nojentas, práticas tão pecaminosas, como nós vamos agora tratar cada ponto aqui na exposição do sétimo mandamento. Por isso, quando nós olhamos para o não adulterarás, e olhando para a aplicação de Cristo a este mandamento, ele está falando em primeiro lugar da pureza física e mental. Nós precisamos de pureza na nossa mente e no nosso coração. Meus irmãos, como isto confronta o nosso coração. E como nós descobrimos o quão pecaminosos somos diante do Senhor. Esta pureza física e mental, ela se dá em primeiro lugar por não atribuir sobre nós a traição, ou seja, o adultério. Não precisamos aqui mais detalhar, porque a própria leitura do texto de Cristo mostra o que significa isto, o que significa adulterar, que não é apenas cometer o ato, ir às vias de fato, mas também encharcar a mente e o coração com aquilo que é impuro. Mas também esse mandamento, ele aponta para a imoralidade, e a imoralidade, ela pode ser cometida em dois contextos: a fornicação e a prostituição. Quanto à prostituição, vamos perceber que ela está de alguma maneira ligada à fornicação. E o que seria isso? Seria a intimidade fora ou antes do casamento. Seria a impureza entre solteiros. E aqui, amados, eu entro num campo minado, eu sei disto, mas quero crer que a honestidade em expor exatamente aquilo que significa a pureza física e mental. Nós temos na nossa cultura um período que se chama namoro. E o namoro é, em tese, aquele momento em que eu vou conhecer a outra pessoa. Portanto, o momento do namoro deve ser um momento de conversa, de oração, de falar sobre as questões da vida. Mas, infelizmente, nós temos hoje na nossa sociedade, por uma influência que tem data de nascimento, começou na década de 1920, com as produções cinematográficas de Hollywood e nos Estados Unidos,
quando as pessoas elas se sentem no direito de defraudar, de utilizar o corpo da outra pessoa de maneira pecaminosa. É por isso que, se nós olharmos para aquilo que Cristo nos ensina, e a aplicação da sua palavra, e agora segure, veja bem, casais que se beijam no namoro, quebraram o 7º mandamento. É a quebra do 7º mandamento, é impureza, é pecado. E não adianta dizer, mas por que é só um beijo? É só um beijo. Pare para pensar nisto. Pare para pensar nas consequências deste ato. Veja a maneira como o seu corpo, jovem solteiro, jovem solteira, veja como o seu corpo reage diante disto. É pecado, sim, porque aquele corpo não me pertence, aqueles lábios não me pertencem, aquele tronco não me pertencem, aquelas pernas não me pertencem. Eu não sou uma só carne com ela. Por isso a fornicação não está apenas no sentido de ir às vias de fato, mas está também nestes preparativos que as pessoas utilizam no momento do namoro, pecando contra o Senhor e pecando contra a outra pessoa e defraudando o seu corpo. Amados, esta mensagem ela é urgente no seio das igrejas, porque a igreja ela simplesmente perdeu o seu referencial, ela relativiza tudo, e tudo aquilo que vem, como por exemplo a própria palavra de Cristo, quando ele diz, só em pensar você já quebrou o mandamento, as pessoas dizem, isso é muito radicalismo. É sim, é verdade, é muito radicalismo, porque ser radical é estar na raiz e ir profundamente naquilo que a Escritura Sagrada dizem. Os jovens crentes precisam ser puros diante do Senhor, e o namoro não é lugar para quebrar isto e para afrontar ao Senhor, afrontar o outro e afrontar o seu próprio corpo. Por isto, não adulterarás, fazendo todas as devidas aplicações, envolve também isto. E aí eu quero trazer uma palavra que eu sei que vai vir como um peso de 1 tonelada sobre alguns. Mas eu direi isso com temor e tremor e de maneira respeitosa. Ter qualquer tipo de intimidade física no namoro é associar-se à prostituição. Porque prostituição é o leito com mácula, é a impureza diante do Senhor. Meninas, sejam santas. Jovens solteiros, sejam santos e temam ao Senhor, sabendo que na hora certa você irá desfrutar daquilo que se torna bênção na nossa vida. Mas também quando nós pensamos na pureza física e mental, nós pensamos também na perversão, ou seja, perverter aquilo que o Senhor Deus determinou. E a palavra de Deus fala muito claramente sobre isso. Um homem que se deita com outro homem feito mulher é perversão pela palavra de Deus, e não há movimento, não há esquerda, não há nada que tenha poder para nos calar e dizer aquilo que a palavra de Deus afirma. Com coragem.
A Escritura Sagrada mostra, e a questão é que muitas vezes somos tão bombardeados com isto, que nos esquecemos o sentimento que Deus tem diante disto. Porém, eu preciso também afirmar, e é necessário dizê-lo, que muitas vezes nós temos a tendência de olhar para esta prática, esse pecado sexual, como o mais contundente. Não, ele faz parte de um conjunto. É tão pecaminoso uma pessoa se deitar com outra do mesmo sexo, como é pecaminosa a fornicação, como é pecaminoso o adultério, como é pecaminoso todos os pecados que quebram o sétimo mandamento. Não há uma hierarquia. Não há. Por isso, às vezes, quando nós apontamos o dedo para alguém, esquecemos de que também nós, muitas vezes, temos afrontado ao Senhor na mesma medida com a nossa impureza diante do Senhor. E é claro que o coração do homem não tem limites, e ele também parte para aberrações, como pedofilia, necrofilia, zoofilia, e estas estão de maneira direta ou indireta, são combatidas pela palavra do Senhor. E nós vivemos uma sociedade em que a luta que se dá é normatizar isto, é normalizar, e eu não posso, como crente, de forma nenhuma aceitá-lo. Por isso eu sempre digo, os crentes que estão na área do direito, os crentes que estão na área, que lidam com a lei, têm um desafio para colocar na testa de todas as suas decisões a glória de Cristo. Por isto, sim, muitos devem se sentir impedidos por conta da sua convicção e da visão que eles têm acerca do Senhor. É por isso então que quando olhamos para os desdobramentos com base em Levítico capítulo 18, capítulo 19, se inclui aqui, vemos como a pureza física e mental deve estar arraigada no nosso interior. Mas também é preciso entender que no casamento, nós como cônjuge devemos conceder o que é devido ao outro. Paulo fala sobre isto. Nós devemos ter uma vida de intimidade sem mácula, e deve ser pujante, no sentido de que o Senhor, Ele é glorificado neste leito. Mas eu também devo, para manter a pureza dos meus atos e dos meus pensamentos, vigiar os meus sentidos, ver para onde os meus olhos olham, em que as minhas mãos tocam, o que os meus ouvidos ouvem. Eu preciso vigiar para manter a pureza, porque é uma área muito difícil para nós pecadores, para nós seres humanos. Por isso a vigilância deve ser absoluta, e nós devemos tratar com impiedade a nossa carnalidade e o nosso pecado, para nos manter puros diante do Senhor, para a sua glória. Por isso também, quando eu quero manter a minha pureza física e mental, eu não apenas concedo ao meu cônjuge no casamento aquilo que lhe é devido quanto à intimidade, não apenas vigio os meus sentimentos, mas eu também escolho boas amizades. Eu ando com pessoas que são puras e que lutam por pureza. E eu não estou falando dos de fora, eu não estou dizendo que você vai escolher entre andar com o ímpio ou andar com o crente. Qualquer pessoa que tem essa dúvida dentro da igreja, ela já está com um problema. Eu estou falando é dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque por vezes temos pessoas que frequentam, exercem trabalho, mas são impuras no seu linguajar, são impuras nas suas atitudes, e nós precisamos escolher quais as pessoas devem nos rodear, e devemos nos juntar àqueles que, como eu, lutam por uma vida de santidade, lutam para glorificar o nome do Senhor. É por isso que quando eu olho para o sétimo mandamento,
E olhando para o que a Escritura Sagrada nos fala, também eu preciso cuidar da minha vestimenta. Nós hoje vivemos uma sociedade onde a moda é mostrar escondendo e esconder mostrando. Onde cobrir todo o corpo com pureza se torna cafonice, é cafona. Eu tenho que de alguma maneira manifestar o que eu tenho de bonito, e essas pessoas confundem beleza com sedução. A Escritura Sagrada fala que nós devemos sim ser atraentes, cuidar da nossa aparência, ser bonitos, bem vestidos. Mas eu não posso confundir o ser atraente por ser um sedutor. E eu não estou falando só para as mulheres, estou falando para os homens também. Por isso que eu ande fora da moda, que eu seja cafona, mas que eu seja puro diante do Senhor e não defraude ninguém com vestimentas que vão, de alguma maneira, induzir ao pensamento de impureza. E é claro que quando nós olhamos para os desdobramentos, né, dessa pureza física e mental, de conceder o que é devido ao cônjuge, vigiar os meus sentidos, escolher boas amizades, cuidar da minha vestimenta, eu também preciso entender, como diz a Escritura Sagrada, casar no tempo certo. Meus amados irmãos, o nosso catecismo maior, com base no que Paulo fala, em 1 Coríntios, a partir do capítulo 7, é pecado protelar, é pecado adiar o casamento por motivos injustos. Porque se eu de fato sou alguém que reconheço que devo me casar, porque o Senhor Deus também concede a capacidade e o dom para aqueles que não se casam, Ele faz isto. Mas se eu reconheço que devo me casar, excetuando obviamente aspectos que estão acima de mim, porque também existe isto, mas se eu adio o casamento, e a desculpa para isto não faz o menor sentido, porque um casal está pronto quando o provedor, ele tem um trabalho, ele tem um emprego, e ele pode obviamente dar uma vida condigna à sua casa, não necessariamente um carro, não necessariamente uma big casa, uma grande casa, não necessariamente morar no melhor bairro da cidade, mas ele pode dar uma morada, ele pode alimentar, e ele pode junto com o seu cônjuge crescer na sua vida. Qual é o impedimento para o casamento? Assim como também é necessário ter responsabilidade ao se casar. Portanto, eu não posso me casar se eu sou filhinho de papai, se o menino ainda vive debaixo da saia da mãe, se ele ainda vive às custas de seus pais. Ele não tem condições de casar, ele não pode fazê-lo, porque ele não pode casar e levar a sua esposa para morar junto com os pais. Por isso é necessário que tenhamos o equilíbrio e saber o tempo certo para se casar. Por isto, eu preciso da orientação do Senhor Deus, mas sempre que possível, casar para constituir o lar, ter filhos e manter a pureza e não quebrar o 7º mandamento. Mas, meus amados, quando nós olhamos para todas essas questões, como eu já disse 2 vezes e repito pela 3ª vez, como nós reconhecemos que somos pecadores. E ao olharmos para esta situação desesperadora, nós temos um alento, nós temos um alívio, nós temos a Cristo. É interessante perceber que o pecado do adultério, ele ainda se expande muito mais, conforme Tiago capítulo 4, verso 4. O texto nos diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo,
constitui-se inimigo de Deus. Veja que quando o Tiago ele fala sobre a amizade do mundo, e quem ama o mundo se torna inimigo de Deus, ele traz uma palavra que foi traduzida por infiéis. Esta palavra traduzida por infiéis é literalmente, amados, é isso mesmo, adúlteros. Por isso nós vamos descobrir que existe também uma dimensão espiritual do adultério contra o Senhor. Por isso no Velho Testamento, sempre o Senhor compara a atitude do seu povo contra ele, como uma mulher que o trai, e ele como marido traído, por conta das atitudes daquele povo que ama muito mais aos deuses, ao mundo e ao presente século do que a ele. Por isso corremos o risco de, reiteradas vezes, nos tornar adúlteros diante do Senhor. É por isso que nós carecemos da graça de Deus. E esta graça vem de Cristo Jesus. Cristo que é o marido fiel, aquele que nos toma por esposa, e aquele que tudo faz para purificar a nossa vida, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, ele morreu por sua esposa, para torná-la gloriosa, sem mácula, sem ruga, porém santa e sem defeito. Quando olhamos para o 7º mandamento e os seus vários desdobramentos, temos que correr para a cruz de Cristo, temos que correr para o Senhor. Por isso lá no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 1 ao verso 42, encontramos ali a grande narrativa do encontro de Cristo com a mulher samaritana. Uma mulher que vivia em adultério, uma mulher que tinha uma vida suja diante do Senhor. Mas quando ela se depara com o Redentor, quando ela se depara com Cristo, naquele momento ela tem os seus pecados perdoados, ela tem a sua vida limpa, e ela agora, de uma mulher com uma vida tão difícil e tão pecaminosa, ela se torna uma missionária do Evangelho, pregando as maravilhas de Cristo. É por isso que nós, de nós mesmos, não temos forças para evitar o pecado, seja o 7º, ou seja qualquer outro, amados. Nós carecemos da graça de Cristo, e Cristo, Ele se propõe fielmente a nos manter puros diante do Pai. Por isso, quando nós olhamos ainda para o Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, quando trazem aquela mulher que fora flagrada em franco adultério, disseram: ó Senhor, o que a lei diz? Tem que matar, e aí? Matamos? E qual foi a atitude de Cristo? Ele, como Deus na terra e como puro, ele disse: bom, então quem não tem pecado, quem não é adúltero, quem não tem adulterado contra Deus, quem não tem feito nada, atire a primeira pedra. Veja como Cristo aqui aplica o que ele disse lá no Sermão do Monte. Porque somos ligeiros para acusar, e nos esquecemos de que somos falidos diante do Senhor. Somos rápidos em acusar aqueles que vão às vias de fato, quando nos esquecemos que o nosso interior também é impuro e precisa da graça de Deus. Aqueles homens, tomados pela sua consciência, jogaram as pedras no chão e saíram, um a um. E Cristo olhou para aquela mulher que estava prostrada. Ele disse: mulher, alguém te acusou? E isso significa dizer, estes que não têm o direito de acusá-la, ousaram fazê-lo. Ela disse: não, meu Senhor. Ela disse: nem eu então te acuso. Ele, que é puro, limpo, santo, Deus encarnado, aquele que nunca pecou, aquele que nunca afrontou ao Pai,
aquele que nunca cometeu uma falha, por menor que seja, ele diz: eu também não te condeno, vá em paz, minha filha, e tenha uma vida de pureza. Mas é claro que quando nós olhamos para a atitude de Jesus, não só para com a samaritana, mas também com a mulher adúltera, no Evangelho de João capítulo 8, de 1 a 2, nós sabemos que isso só foi possível porque Ele morreu na cruz por aquelas mulheres, assim como Cristo morreu na cruz por todos os adúlteros e por todos aqueles que são impuros no coração e que acham lugar de arrependimento e encontram o amor e a graça de Deus em seu Filho bendito. Aquela samaritana e aquela mulher, pela lei, deveriam morrer, assim como eu e você deveríamos morrer por causa do nosso pecado, pela quebra do 7º mandamento. Quantas vezes não quebramos e deveríamos ser mortos? Isso seria justo, isso seria bom, isso seria reto, isso seria correto, morrermos por causa do nosso pecado. Mas por que nós não morremos? Porque Ele morreu em nosso lugar. Porque Cristo deu a sua vida por mim e por você, adúlteros. Ele entregou sua vida por nós. Podemos compreender que o marido fiel, ele padeceu, ele morreu para nos dar perdão diante do Pai. É por isso que estamos vivos, é por isso que estamos aqui, e é por isso que o único sentimento que cabe no nosso coração é a vergonha e o constrangimento. Porque apesar e não obstante o fato de que quebramos sempre os mandamentos do Senhor, incluindo o 7º, nós temos diante do arrependimento o abraço da vida que vem daquele que morreu em nosso lugar. E o que ouvimos do Senhor é: eu não te condeno, vá em paz e não peques mais. Por isso, como todos os mandamentos, e temos visto isto, o 7º também aponta para Cristo e mostra aquele que perdoa o nosso pecado, pecado que merece a morte. Ele nos perdoa, porque Ele é bom, porque Ele é amoroso, por isso Ele é digno de toda honra, toda glória, todo amor, toda a nossa dedicação, porque custou-lhe a vida aquilo que deveria trazer sobre mim a morte. E de que maneira, portanto, irmãos, podemos aplicar aqui o 7º mandamento? De que maneira podemos vivê-lo no nosso dia a dia? Eu gostaria aqui de trazer algumas aplicações. A primeira é com relação aos pais aqui presentes. Pais, orientem seus filhos quanto à intimidade. Lembre-se que a escola, os professores esquerdistas, socialistas, que agora vivenciam essa questão da identidade, que trata todos os assuntos por meio daquilo que eles chamam de construção social, um bando de baboseira, de imundícia, que eles estão tentando colocar na mente do seu filhinho, sobretudo, em palavras mais claras, eles estão tentando induzir o seu filho a quebrar constantemente o 7º mandamento. Por isso, pai e mãe, não se furte do direito, do dever e da alegria de conversar esses assuntos, obviamente, adequado à idade de seu filhinho,
mas orientá-lo quanto a isto, e não somente orientá-lo, mas ajudá-lo para que ele se defenda contra os lobos vorazes da sociedade, esses lobos vorazes que às vezes querem devorar nossos filhos, estão nas escolas, estão na rua, estão na praça, estão ao lado de casa, estão dentro de casa, estão dentro da igreja. Oriente seus filhos. Oriente os seus filhos. Mais uma vez eu repito, adequando o ensinamento à idade desta criança, mas oriente-os para que eles cresçam amadurecidos diante do Senhor. E talvez, querido pai e mãe, esta seja a oportunidade, porque neste sermão, muito do que eu disse, pelo estilo de linguagem, eles não entenderam. Agora aproveite, chegue em casa, converse com ele, instrua-o a uma vida de santidade e uma vida de proteção, se protegendo contra facínoras que estão, inclusive, dentro das próprias igrejas, estão, inclusive, pregando dos púlpitos. Ensine os seus filhinhos, ensine nossas crianças. Em segundo lugar, amados, é necessário que tenhamos a ideia, e sempre latente, de que o adultério está associado a um pecado tenebroso contra o Senhor. Lembre-se disto. A imagem que Deus utiliza da traição do seu povo contra ele é exatamente a quebra do 7º mandamento. Por isto, devemos sempre lutar em Cristo, porque só em Cristo, só nele, só pela graça e a misericórdia do bem-amado de nossa alma, podemos de fato ter essa vida diante do Senhor. Em terceiro lugar, eu quero dar aqui um conselho bem prático. Interessante olhar que na maioria dos pecados a palavra de Deus diz resista. Já percebeu isso? Resistir. Resistir, você imagina, é um soldado com um escudo, né? Ele está aqui com a espada ou a lança, e o inimigo está por cima dele, batendo com um martelo, ou com um tacape, ou com um bastão, ou com a espada, ou com um pedaço de pau, e ele está ali resistindo. Ele resiste, vai para cima, volta um pouco, vai para cima, resiste. Mas veja o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, do verso 12 ao verso 20, ó povo de Deus. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os nossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aí agora, olha o que Paulo diz. Ele não diz assim: resista à impureza. Paulo diz: fugi. Foge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, que, como Paulo diz, são membros de Cristo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós,
o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A imagem que nós encontramos aqui para resistir os pecados que quebram o sétimo mandamento, não é você resistir, eu resisto, eu vou lá. Não. Quando vem esse tipo de tentação, meu amado, largue tudo e saia em disparada. Corra, saia desse ambiente. Porque não há um ser humano nessa terra, excetuando o Cristo, que consiga resistir a este ambiente. Fuja, saia do ambiente. Por isto, quando nós pensamos nestes pecados que quebram o sétimo mandamento, a Escritura Sagrada não diz que devemos resistir, mas que devemos fugir. Você se lembra do adolescente, do jovenzinho José do Egito, quando estava diante de uma mulher tão bonita, tão atraente, tão bela, porque naquela cultura os generais e as lideranças tinham como esposas as mulheres mais lindas e mais atraentes da sua época. Quando ela prepara o ambiente e vai para ele, o que José fez como um rapaz, um adolescente cheio do Espírito Santo? Ele disse assim: não, vai para lá, não vem não, vai para lá. E não faz isso. Ele corre de tal maneira que ela se lança sobre ele, tenta agarrá-lo, mas ele foge de tal forma que ela fica com as suas vestimentas na mão. Por isto, meu amado irmão, por isto, minha amada irmã, fuja, saia correndo, para que de fato o Senhor seja glorificado. O que Cristo nos fala por intermédio de Paulo é fugir da impureza. Em quarto lugar, amados, aplicando a mensagem acerca do sétimo mandamento, eu devo entender que a minha fidelidade ao cônjuge reflete minha fidelidade a Cristo. E aqui está a beleza de sermos membros de Cristo, de sermos corpo de Cristo e habitação do seu Espírito Santo, que nos anima e nos move para a salvação. Por isto, quando sou fiel ao meu cônjuge, isso remete diretamente à minha fidelidade para com Cristo, e o contrário também. Quando sou infiel, isso também reflete a minha infidelidade a Cristo. E é claro que aqui eu trago o ambiente conjugal, mas isso também se aplica a todos os desdobramentos e inclui-se aqui também aos solteiros. Quanto mais você luta por pureza, mais você dignifica Cristo. Meu querido jovem, minha querida jovem, porque você é membro de Cristo, você é habitação do Espírito Santo do Senhor. E em quinto e último lugar, diante da brutal e da total incapacidade que temos de simplesmente não pecar, Cristo é o nosso exemplo de fidelidade e pureza casta. E Ele é quem nos redime. Quando Deus Pai olha para mim, Ele contempla a imagem de seu Filho Cristo Jesus. Por isso eu sou membro, eu sou corpo de Cristo, habitação do seu Espírito. Ele contempla o que existe de fidelidade maior, pureza absoluta, castidade extrema.
Por isso somos recebidos pelo Pai. Por isso eu e você vamos para o céu. Porque o nosso marido, que é fiel, ele nos redime, ele nos purifica. Eu sei que a luta é grande, mas a vitória é maior, porque não vivemos por nós mesmos, vivemos por Cristo Jesus.